Olá, queridos, tudo bom? Eu sou Priscila, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sei, eu tô derretida e estou passando o vídeo pra vocês de forma extremamente lenta. Me perdoem, por favor. Agora, não, desculpa, ai, misericórdia. Não é desculpa, eu juro. É a benção do meu notebook fez o favor de dar um tempo, enfim, preciso fazer um concertinho nele. Conceito básico, coisa básica. Mas aí acaba que eu tô bem sobrecarregada com o aparelho celular. Então, acabou complicando um pouco em umas coisas. Mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia de que eles estão vendo esse vídeo, mas que ele seja bom. E, sem mais delongas, vamos agora começar o capítulo 2 do livro do Apocalipse. No capítulo 2, ele fala sobre as cartas que foram enviadas às igrejas que estão na Ásia. Para alguns estudiosos, essas cartas elas foram feitas para igrejas específicas. Porém, para alguns estudiosos, não foi somente para igrejas específicas, mas elas também representam momentos da igreja em que nós vivemos, certo? Então, eu vou falar para vocês, explicar direitinho a carta que foi escrita para cada igreja, certo? Hoje a gente vai falar sobre a primeira carta, que é para a igreja de Éfeso, e vamos explicar para vocês mais ou menos aí a que época, mais ou menos, essa igreja estaria se referindo, essa carta, aliás, estaria se referindo em um contexto em que ela também tenha sido escrita para épocas das igrejas atuais. Deu para entender? Bora começar. A primeira carta é para a igreja de Éfeso. Éfeso era ela era uma importante cidade, certo? E naquela época, as cidades elas tinham, digamos que, alguns tipos de protetores, digamos assim. Pelo menos que as pessoas acreditavam que tinha. E lá eles tinham o templo de Diana, conhecida como a deusa a deusa da fertilidade, certo? E eles adoravam muitos deuses pagãos, inclusive essa deusa Diana, que era como se fosse a deusa principal lá da província de Éfeso, certo? E a igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo e foi discipulada por João, pelo apóstolo Paulo, e foi discipulada pelo apóstolo João. E trazendo para uma concepção de períodos da igreja, ela teria sido escrita lá para a primeira fase da igreja, lá do ano 31 depois de Cristo até o ano 100 mais ou menos, ok? Bora começar aqui a leitura do versículo 1 até o 3, para a gente poder entender devagarzinho. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Ou seja, naquela época, muita gente começou a surgir. Foi bem na época do início do ministério lá dos apóstolos, então muita gente começou a surgir, se denominando profeta, se denominando apóstolo, e eram pessoas que ensinavam doutrinas falsas, pessoas que ensinavam erradamente, que não tinham de fato um contato com o Espírito Santo de Deus, que não estavam passando mensagens diretas do Espírito Santo de Deus, mas por sabedoria própria. E Éfeso foi muito perseguida, muito perseguida. Eles sofreram muito perseguições e muitos morreram, né? Devido à questão pela sua fé, morreram pelo Evangelho de Cristo. O trabalho missionário daquela época era glorioso, eles estavam no início da jornada, então eles tinham uma disposição muito grande para sair, para falar do Evangelho de Deus. Eles tinham esse trabalho missionário, devido a esse trabalho missionário, justamente eles eram tão perseguidos. Vamos lá para o verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O que seria o primeiro amor? Quando eu falo sobre o primeiro amor, eu estou se referindo ao amor pelas almas. Então, mas você não falou que eles estavam evangelizando muito e
que eles evangelizavam muito, que eles iam em diversos lugares para falar do amor de Jesus. Sim, de fato, só que como isso começou a se espalhar de uma forma tão grande, no meio deles começou a surgir profetas que não eram profetas, missionários que não eram verdadeiros missionários, que estavam ali apenas pelo tumulto que aquilo tudo estava causando na sociedade e tudo mais. Então, por nome até, então começaram a ser apregoado o evangelho, a ser ensinado o evangelho, mas não mais por amor às almas, mas por costume, por uma tradição. Não se referindo aos apóstolos, claro, mas de outras pessoas que foram surgindo e foram aprendendo com os apóstolos, acabavam ensinando por ensinar, e não ensinando porque, eu quero te salvar, eu tô ensinando porque eu aprendi, sabe? É como um professor, a gente tem 2 tipos de professores. A gente tem aquele professor que ama ensinar e tem aquele professor que ensina porque, enfim, aprendeu e tá trabalhando pra isso, precisa do dinheiro no final do mês. Era basicamente isso aí. O verso 5 e 6. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrepender, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quando ele fala aqui sobre tirarei o seu castiçal, e se não te arrependeres, ele está se referindo ao Espírito Santo. Naquela época, depois do derramamento do Espírito, muitas pessoas receberam o Espírito Santo e estavam ali sendo acompanhadas, orientadas espiritualmente pela presença de Deus. E ele está falando, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem a praticar as primeiras obras, eu vou tirar o Espírito Santo de vocês, eu vou tirar o Espírito Santo do meio de vocês. Porque o Espírito Santo, ele é santo, e o maior, quando nós recebemos o Espírito Santo, o nosso maior desejo é salvar almas por amor, salvar almas por cuidado. E quando aquelas pessoas deixam essa chama esfriar, Deus diz pra eles, olha, ou volta, ou eu vou tirar o Espírito Santo de vocês, porque se o Espírito Santo é pra te dar ousadia, pra te dar poder, pra ensinar, e tu tá ensinando de qualquer jeito, então tu não precisa dele. Foi tipo isso aqui. E quando eu falar aqui sobre a doutrina de Nicolaítas era uma seita fundada por Nicolau. Nicolau era um homem que ele ensinava, um profeta, que ele ensinava que desde que você cresce em Deus, desde que você acreditasse em Deus, as outras coisas eram, digamos que, detalhes. Então eles apregoavam uma doutrina de adultério. Quando fala de adultério, fala sobre tanto a questão de traições mesmo, de não ser fiel a quem estava com você, quanto a questão das relações sem compromisso, ou mesmo de adoração a outros deuses. Enfim, ele pregava que desde que você acreditasse em Deus, o resto das coisas não importavam. Não importava quem você era, não importava o que você fazia, porque você acreditava em Deus, então tá tudo bem. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, é pra mim, é pra você, é pra todo mundo. Então fica atento, já coloca aqui o que você achou desse estudo, tá bom? E não perde o próximo vídeo, vai ser sobre a igreja de Esmirna, tá bom? Vai ficar muito legal. Um beijão e até a próxima.